Eu vi muita gente por aí falando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoa transexual não pode utilizar o banheiro correspondente à sua identidade de gênero, ou pelo menos não pode escolher utilizar esse banheiro. Será que isso é verdade? Vamos entender isso aqui. Olha só, pessoal, esses dias o Supremo Tribunal Federal teve que analisar um recurso extraordinário em que a questão discutida tinha como pano de fundo o uso de banheiro por pessoa transexual, mais precisamente uma mulher trans que queria usar um banheiro feminino em um shopping. Ela foi impedida de usar esse banheiro e aí ajuizou uma ação nas instâncias ordinárias mesmo. Passou pelo juiz de primeiro grau, depois foi para o tribunal e depois chegou no Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal foi analisar essa questão, ele falou o seguinte: olha, nesse caso aqui, nós não podemos nos manifestar. Ele não disse que a pessoa transexual não tem o direito de escolher se vai utilizar o banheiro que corresponde à sua identidade de gênero. Ele não decidiu isso. Na verdade, ele nem chegou a analisar o mérito do processo. Por que isso aconteceu? Pelo seguinte, primeiramente, vamos ver onde foi que isso aconteceu, né? Isso aconteceu nesse recurso extraordinário aqui, tá? Recurso extraordinário 845779. Nesse caso aqui, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: olha, a questão discutida no processo, nestes autos, não tem natureza constitucional. Exatamente. Aí você fala, ué, mas isso aí não envolve direitos fundamentais? Como assim não tem caráter constitucional esse debate? O que acontece, pessoal, é que o recurso extraordinário, para ser admitido, deve preencher determinados requisitos. Ele tem que atender esses requisitos. Um desses requisitos é o pré-questionamento. E o pré-questionamento significa que a matéria que pode ser debatida em um recurso extraordinário tem que ter sido analisada nas instâncias anteriores, nas instâncias ordinárias, tá? No primeiro grau e no segundo grau. Tem que ter sido analisada. Se não tiver sido analisada, o recurso extraordinário não pode ser conhecido por falta de pré-questionamento. E essa matéria que tem que ter sido previamente analisada nas instâncias ordinárias tem que ser uma matéria de natureza constitucional. Tá? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência farta, no sentido de que, se a matéria debatida no processo não é uma matéria constitucional, isso já faz com que não haja repercussão geral. Exatamente. E a repercussão geral é também um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Então, o recurso extraordinário, para ser conhecido, ele tem que tratar de matéria constitucional, tem que ter havido o pré-questionamento dessa matéria nas instâncias ordinárias, ou seja, os órgãos inferiores têm que ter analisado aquela matéria e essa matéria tem que ter repercussão geral, ou seja, ela tem que transcender aos limites do processo. Ela tem que interessar a muito mais do que simplesmente as partes daquele processo. Tá? Bem, no caso concreto analisado, o que aconteceu foi que o advogado da pessoa que se sentiu lesada, da pessoa transexual que queria utilizar o banheiro feminino e foi impedida, discutiu o que aconteceu à luz da legislação de direito do consumidor. E aí ele ajuizou uma ação pedindo indenização por danos morais. E a discussão se deu com base no CDC. Tá? E isso aconteceu no primeiro grau e aconteceu depois em grau de recurso no Tribunal de Justiça. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, não havia um pré-questionamento de matéria constitucional, porque não houve debate de violação a dispositivos constitucionais nas instâncias inferiores. Foi isso que aconteceu. Então, o Supremo Tribunal Federal não disse que pessoa transexual não tem direito de utilizar o banheiro correspondente à sua identidade de gênero. Isso nunca foi falado no STF. Ele só falou, olha, esse caso concreto, este recurso extraordinário, a gente não pode julgar, porque ele não preenche os requisitos de admissibilidade. Foi só isso. Tá? Então, se alguém falar para você, olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pessoa transexual não tem direito de ficar escolhendo o banheiro que ela vai usar, não pode usar o banheiro correspondente à sua identidade de gênero. Isso é fake news, tá? É fake news, não é verdade. Agora,
esse tema, a questão do direito ou não da população transexual de utilizar os banheiros e outros espaços públicos, tá? De acordo com a sua identidade de gênero, é uma questão, sim, de índole constitucional. Tá? O que acontece é que, no processo em que o Supremo Tribunal Federal foi, primeiramente, provocado para se manifestar, esse recurso extraordinário aqui, a questão constitucional não tinha sido debatida antes de o processo chegar no Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora, esse tema, essa matéria, vai ser sim analisada pelo STF em outros processos. Por exemplo, a gente tem uma DPF, a DPF 1169, que foi ajuizada contra uma lei municipal, a lei do município de Novo Gama, de Goiás, que proíbe pessoas transexuais de utilizar banheiro correspondente à sua identidade de gênero. No caso aqui, proíbe uma mulher trans de utilizar banheiro feminino nos limites do município. Tá? E tem outras ADPFs ajuizadas sobre esse mesmo tema. Olha só, várias ADPFs. Então, o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar sobre essa questão no controle considerado abstrato. Ele até poderia ter se manifestado sobre a questão no recurso extraordinário, desde que o recurso extraordinário tivesse preenchido os requisitos de admissibilidade. Tá? Então, para você que é advogado, público ou privado, tome cuidado. Se você quer fazer a questão chegar no Supremo Tribunal Federal, você tem que montar o processo desde o começo, pensando nisso. Então, você vai ajuizar uma ação, você tem que debater a questão à luz do que fala a Constituição, e não à luz do que fala a legislação infraconstitucional. Tá? Então, cuidado com isso. Beleza? Curtiu o vídeo, galera? Deixa aqui o like e segue a gente para não perder esse conteúdo. Segue a gente, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Assim, quando a gente postar coisa nova, vocês vão saber. Beleza? É isso aí, valeu e até a próxima.